Olá, bom dia. Vou falar um pouquinho como que é o processo de uma sessão de barras. Bom, primeiro, a pessoa quando ela escolhe correr barras, ela não precisa abrir sua vida, ela não precisa mencionar quais são os dramas que ela está passando, as coisas que tem incomodado, ela pode simplesmente chegar, receber e sair sem abrir a boca. Na verdade, quem direciona como vai ser essa sessão, se ela quer verbalizar ou não, é o cliente, é a pessoa que vai receber as barras, né? O praticante, ele vai aplicar, né, a ferramenta, mas quem conduz esse silêncio ou não é a pessoa que está recebendo mesmo. O ideal é que não haja essa... Aí é de cada um, né? Mas o ideal é que não haja mesmo esse relato das queixas para evitar expectativa, né? Se a pessoa vai correr barras e ela tá com um processo lá, sei lá, uma questão de medo, insegurança, em algum determinado ponto lá da vida, quando ela fala isso e na sequência, né, vai haver lá, vai ser aplicada a ferramenta, isso pode criar uma certa expectativa, né, da pessoa achar que é aquele ponto que vai ser liberado, que vai ser curado, e na verdade, assim, o que acontece numa sessão? São tocados ali 32 pontos da nossa cabeça, em que nós temos crenças limitantes, nós temos pensamentos, tudo que foi criado desde que, implantado, né? Desde que nascemos e fomos crescendo, tudo que foi dito e a gente foi interiorizando aquilo, as crenças, né? Sobre dinheiro, por exemplo, que é o que muito se pede, dinheiro não dá em árvore, quem é rico não vai para o céu, essas coisas que vão limitando, né? De forma, assim, às vezes não muito lúcida. Às vezes você tem uma certa resistência em ter muito dinheiro, né? Você quer, todo mundo quer dinheiro, mas você cria uma certa resistência por conta dessas falas que estão lá no subconsciente, né? Isso eu tô falando de dinheiro, mas tem coisas tão mais sérias que ficam embutidas na cabeça da gente e que limita a nossa vida, né? Então, numa sessão de barras, são tocados esses pontos, né? O processo é esse. Então, você imagina num ponto, por exemplo, da criatividade, né? De ponta a ponta. Imagina que tem ali, como se fosse um código de barras, né? De ponto a ponto, o quanto ali foi registrado qualquer coisa sobre criatividade. Vou dar exemplos bem simples, tá? O quanto você, às vezes, numa aula, né? Ou na sequência de situações em que você precisava ser criativo e você não conseguia ter ali algo que você achasse super criativo e aquilo foi te bloqueando, fazendo com que você achasse que é muito difícil ser criativo. Nossa, eu não nasci para isso, eu não tenho criatividade. E quanto disso foi sendo registrado e embutido na sua cabeça, né? E hoje, quando você se vê numa situação em que você precisa de criatividade para exercer alguma função, você já tem em mente de que não vai ser capaz porque você não é criativo. Então, quando eu toco e faço esse processo utilizando as ferramentas de Axis, das barras, né? Ele é como se eu estivesse limpando energeticamente todas essas informações. Então, assim, uma brincadeira, né? Às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas eu estudei tanto, eu vou esquecer tudo. Não, não é isso, né? São as coisas que nos bloqueiam. É aquilo que vai ser eliminado, que vai limpar.
E aí não é o praticante no momento da sessão que vai decidir, vamos limpar suas crenças sobre criatividade. Não. O corpo da gente, né? É o corpo que vai decidir ali, em cada sessão, o que vai ser eliminado. E, gente, pensa quantos... Porque não é só nessa vivência, né? Não é só nessa realidade, nessa experiência de vida. O quanto foi registrado já crenças limitantes na nossa alma, que está lá há milhões de anos. O quanto de informação que limita a nossa vida tem de registro ali. Normalmente as pessoas falam assim, não tem limite de sessões, eu não preciso... tem pessoas que fazem pacotes de sessões. O ideal, na verdade, é você fazer uma sessão e experimentar, né? O processo pode ser feito, indica-se que se faça pelo menos 5 sessões, mas há situações ou crenças ou atitudes que você não tomava, que numa primeira sessão você já vê uma imensa diferença. Às vezes uma coisinha de nada. Gente, eu tenho um bloqueio assim imenso, eu morro de medo de barata. Quem nunca, né? Quem não morre de medo de barata? Eu não consigo imaginar alguém que não tenha medo de barata. Mas enfim, eu morro de medo de barata, mas medo ao ponto de não passar por cima de uma barata morta. E aí alguma coisa ali mudou, porque eu passei por cima da barata, eu coloquei o dedo, não na barata, pelo amor de Deus, mas eu apontei assim, o mais perto que eu consegui. E quando eu chegava, né, muito perto assim de uma barata, eu chegava a ter uma falta de ar, assim, uma coisa meio de asma mesmo, sabe? Uma reação de uma pessoa asmática. E isso já aconteceu, eu já percebi essa mudança, entre outras, né, que não vem ao caso aqui citar. Mas são coisas assim, então, sem a expectativa de que, vai mudar isso na minha vida, porque eu vou fazer essa sessão para isso. Não, não é assim que funciona. Mas eu posso garantir que quem participou de algumas, né, de algumas sessões de barras, não tem nada a reclamar, não tem nada a se queixar, né? A gente coloca que no mínimo ali você vai ter uma sessão de relaxamento, de bem-estar, vai levantar da maca, enfim, com uma sensação de leveza, uma coisa boa, né? Então pensa como um relaxamento, mas no dia a dia, às vezes não é nem você que percebe a mudança. Às vezes quem percebe a mudança em nós são as pessoas que nos rodeiam. Falam, nossa, você percebeu que você não faz mais isso? Ou, né, determinada atitude que você tinha e que muda ali. É bem interessante. Eu acho que é isso. Se ficar alguma dúvida, eu vou pedir para deixar aqui o questionamento e aí eu faço depois, mais para frente, outro vídeo, esclarecendo um pouquinho mais, tá? Tchau, tchau!